Salve, salve, rapaziada. Boa noite a todos. Tudo certo? Vídeo de quinta-feira no ar. E ontem foi as semifinais da Copa do Brasil. E hoje vamos dar sequência a esse tema de Copa do Brasil, mas com uma polêmica, barra pergunta, barra afirmação, que eu tenho quase certeza que a diretoria do Flamengo se arrepende muito pela decisão tomada no fim do ano passado e ter optado pela saída do Dorival Júnior. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, curta o conteúdo, tá bom? Compartilhe aí com os amigos e comente aqui se você concorda com esse título, se a diretoria do Flamengo realmente se arrepende da saída do Dorival Júnior, se foi um equívoco, o quanto o Flamengo perdeu nesse tempo sem o Dorival Júnior, que agora comanda o São Paulo que garantiu a classificação para a final da Copa do Brasil e, com as coincidências do futebol, vai acabar enfrentando o Flamengo na decisão. E caso o Dorival Júnior conquiste o título, né, comandando o São Paulo contra o Flamengo, aí sim vai ter muito arrependimento, vai ter muita corneta, vai ter muita crítica da torcida. E o Marcos Braz, lá do Flamengo e companhia, vão ter que se explicar, né, com a torcida. Novamente, Dorival Júnior, a passagem dele do Flamengo no ano passado, ele comandou o Flamengo em 43 partidas, com 26 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Um aproveitamento de 66,67%. Segundo algumas notícias no início desse ano, os motivos da demissão, aliás, do Dorival Júnior foram o seguinte: eu vou ler para vocês a matéria da Gazeta Esportiva, tá? No início do ano. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, explicou a decisão de não renovar com o técnico Dorival Júnior para a temporada de 2023. Segundo o dirigente, em entrevista, a troca se deu após uma análise e ocorreria de qualquer maneira. Abre aspas para o Marcos Braz. O Flamengo teve na Libertadores o maior aproveitamento de um clube na história da competição. Em 13 jogos ganhamos 12 e empatamos 1. Então temos confiança nesse elenco que é vencedor. Mas fizemos uma análise de que precisávamos fazer uma troca de comando e assim foi feito, afirmou. Ainda de acordo com o Braz, a chegada de Vitor Pereira foi tratada após a decisão de não continuar com Dorival Júnior, com quem o clube venceu a Libertadores e a Copa do Brasil no ano passado. E entendíamos que o técnico precisava ser trocado e foi trocado. Em um segundo momento, contratamos o Vitor Pereira, o que é diferente de trocar o Dorival Júnior pelo Vitor Pereira. O dirigente flamenguista ainda afirmou que a saída de Dorival não foi motivada apenas por fatores financeiros. Quando você está dentro de uma negociação de renovação, você analisa o custo-benefício e todos os itens. Se eu te disser que a decisão ocorreu apenas por uma questão financeira, seria muito raso. Nós analisamos todos os aspectos, inclusive o financeiro, explicou o Marcos Braz. Grande parte da entrevista aqui não tem sentido algum na minha visão. Primeiro, o Flamengo teve o melhor aproveitamento da história. 13 jogos, venceu 12, empatou 1, campanha invicta, campanha quase perfeita, tricampeonato da Libertadores conquistado. Qual o sentido do treinador sair? O que faltou para o Dorival Júnior num trabalho que o desabonasse a não seguir na temporada de 2023? Lembrando que ele não foi demitido, tá? O contrato dele foi encerrado e o Flamengo optou por não renovar. Não foi uma demissão, só foi o fim de um ciclo contratual. Ele falou que o técnico precisava ser trocado, não concordo. Acho que ninguém concorda com isso. Um técnico que ganha Libertadores e Copa do Brasil, obviamente, não precisava ser trocado. Aí eles contrataram o Vitor Pereira depois, aí também não dá para provar que o Vitor Pereira estava palavrado antes do desligamento oficial do Dorival Júnior, aí é outra história. E em questão de fator financeiro,
eu acho óbvio que o Vitor Pereira ganhava muito mais até do que o Dorival Júnior. Então, o fator financeiro realmente não foi. Esses dirigentes do Flamengo, eu não tô falando da torcida, tá? Eu tô falando do que os dirigentes mostram, pelo menos, no trabalho dos últimos anos no Flamengo. Eles gostam de status, eles gostam de ter um grande treinador. O Dorival Júnior não é essa capa, né? Ele não tem essa pinta de treinador top, de, de gringo, obviamente, porque ele é brasileiro, mas não tem essa pompa aí de um treinador gigante no cenário nacional e até do cenário internacional. O que era o caso do Vitor Pereira, que já tinha feito sucesso no futebol português, o Sampaoli, que já foi campeão pela seleção chilena, já comandou equipes na Europa. Então, o Flamengo, os dirigentes do Flamengo gostam desse tipo de treinador, um cara midiático, um cara que chame a atenção da imprensa. Me aparenta que a diretoria do Flamengo gosta disso. Falando do Vitor Pereira, o Vitor Pereira assumiu o Flamengo na temporada de 2023 e a participação do Vitor Pereira foi bem rápida pelo Flamengo. 21 partidas com 12 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Um aproveitamento de 60,32% e em apenas 21 jogos ele foi vice do Campeonato Carioca, terceiro lugar no Mundial e vice da Copa do Brasil. Tinha a oportunidade de conquistar 3 títulos e não conquistou nenhum. Campanha bem abaixo do que esperava, tanto que não durou muito tempo, acabou sendo demitido Vitor Pereira. Creio que aí já começava o arrependimento da torcida, dos dirigentes, da torcida não, a torcida não tem culpa, né? Dos dirigentes do Flamengo. E o Flamengo já mostrou no início da temporada que não seria um grande ano, que com 3 vice-campeonatos, 3 vices não, né? Um terceiro lugar no Mundial e 2 vice-campeonatos já estava mostrando que a troca de comando não foi algo acertado pela diretoria, porque o time era o mesmo, o time não conseguia ter o mesmo rendimento, então algo estava errado, algo ainda está errado no Flamengo, o Flamengo ainda precisa de algumas correções para quem sabe voltar aos eixos e tentar conquistar um título nessa temporada. Lembrando que o Vitor Pereira ele disputou partidas do Carioca, um nível muito inferior do que o Dorival Júnior disputou quando ele chegou no Flamengo, porque ele jogou Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E mesmo assim, o Dorival Júnior teve um aproveitamento melhor. Lembrando, o Dorival teve 66,67% de aproveitamento e o Vitor Pereira, em jogos relativamente mais fáceis, teve um aproveitamento de 60%, 60,32%. E depois da saída do Vitor Pereira, o Sampaoli assumiu o Mengão. E em 28 jogos até o momento, ele venceu 17, empatou 7 e perdeu 4. O aproveitamento dele é bem semelhante com o do Dorival, 65,48%. Só tem uma diferença. O Sampaoli caiu nas oitavas da Libertadores, já não tem chances aí de lutar pelo título, enquanto o Dorival conquistou o título. Sampaoli ainda tem a chance, quem sabe, de conquistar a Copa do Brasil, tá na decisão. Sampaoli que busca o primeiro título no futebol brasileiro, tem essa grande oportunidade e vem tendo uma campanha semelhante, por resultados. Em porcentagem, enfim, mas a queda precoce na Libertadores, as brigas constantes no elenco do Flamengo, com comissão técnica, jogadores brigando entre si, acaba prejudicando muito o trabalho do Sampaoli, acaba colocando em xeque o trabalho do Sampaoli, o que não havia também na época do Dorival Júnior. Outro ponto aí para perdão. Outro ponto que a diretoria do Flamengo deve se arrepender amargamente. Lembrando que, com todo respeito ao São Paulo, obviamente é o finalista da Copa do Brasil junto com o Flamengo, tem todos os méritos, jogou muito contra o Palmeiras, contra o Corinthians, mas não dá para comparar elenco, né? O elenco do Flamengo é muito superior
ao elenco do São Paulo. E os problemas internos no Flamengo são tão grandes que essa diferença técnica diminui bastante para essa final. E se não mudar muita coisa nesse próximo mês até chegar às decisões da Copa do Brasil, o São Paulo ele pode se igualar dentro de campo contra o Flamengo e quem sabe até se tornar favorito, dependendo de ambiente no Flamengo, se o São Paulo ele vai permanecer ou não em um mês, muita coisa pode acontecer. E o Dorival Júnior, de um ano para o outro, no próprio Flamengo ele já demonstrava isso, mas com o trabalho no São Paulo, que eu acho que é algo que tem que ser ainda mais valorizado, que é uma equipe um pouco inferior, é uma equipe que não tem o nível de investimento, tem muito, o nível de investimento do São Paulo é muito abaixo do que o do próprio Flamengo, e o Dorival Júnior vem tendo bons resultados nas competições que disputa. Está nas quartas de final da Sul-Americana, finalista da Copa do Brasil, tá numa situação confortável no Campeonato Brasileiro, tá focando nas Copas, mas não tá perto da zona de rebaixamento, tá próximo dos primeiros colocados em questão de pontuação, exceto o Botafogo, né? O Botafogo é ponto fora da curva, mas o São Paulo vem fazendo ótimas campanhas e com um time que, no meu ponto de vista, com todo respeito ao São Paulo, é uma equipe limitada, principalmente se for comparar com o elenco do Flamengo. Então, esse trabalho do Dorival no São Paulo credencia ele a ser o melhor ou um dos melhores técnicos brasileiros. Aqui no Brasil tem o Abel Ferreira, que tá muito à frente dos outros, mas de treinador brasileiro, eu acho que o Dorival Júnior vem sendo o melhor, no meu ponto de vista. Então, outro ponto aí que mostra o grave erro, a grave falha da diretoria do Flamengo, faltou um pouquinho de visão e perdeu um grande treinador que poderia manter a boa fase do Flamengo. Não dá para dizer que o Flamengo ia conquistar um título se o Dorival estivesse. Seria muita pretensão da minha parte. Mas dá para ter certeza que o ambiente estaria melhor, porque ele é um cara que é muito bom fazendo isso, muito bom no trato com os jogadores, consegue unir o elenco, e com certeza o Flamengo com um ambiente melhor estaria jogando muito mais bola do que vem jogando ultimamente. Então, outro ponto aí que mostra que a saída do Dorival prejudicou muito o Flamengo. E ele conquistou 2 títulos no Flamengo, todo mundo lembra, né? A Copa do Brasil e a Libertadores. E agora ele será adversário. Para a saudade de muitos flamenguistas, a gente acompanha em redes sociais. Muitos torcedores não entendem, não aceitam até hoje a não renovação do contrato do Dorival Júnior. E o Dorival Júnior vem mostrando logo no trabalho seguinte a sua competência, o quanto que ele é capaz e o quanto que ele pode agregar dentro de um time de futebol. E um time como o Flamengo, eu imagino que estaria voando se tivesse mantido o comando. É óbvio, né? É aquela máxima do futebol. O time que tá ganhando não dá para mexer. Tem que manter do jeito que tá dando certo. E a diretoria do Flamengo optou pela saída dele. É muito complicado, não saiu nenhuma informação que tinha alguma briga interna. Creio que não tinha mesmo. Realmente foi uma opção da diretoria e uma opção muito equivocada, uma opção muito errada para a tristeza da torcida do Flamengo e para a alegria dos rivais, né? Os rivais agradecem a Deus diariamente por essa decisão da diretoria flamenguista. E falando do São Paulo, o Dorival Júnior ele comandou o São Paulo em 30 jogos, 16 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. É um aproveitamento de 60%. Ele que comandou o São Paulo só no Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil, é um bom aproveitamento, é um aproveitamento semelhante ao que ele teve no Flamengo, um pouquinho abaixo, mas aí esse um pouquinho abaixo eu também coloco na conta do elenco limitado do São Paulo em comparação com o elenco que ele tinha no Flamengo. Então, muita gente até fala que o Flamengo não jogou grandes finais, não exibiu aquele futebol mágico do Flamengo, aquele futebol de 2019 que todo mundo ainda espera, mas não volta, né, do Flamengo. Mas em muitos momentos, principalmente em final, o que importa é o resultado. E o resultado foi entregue. O Flamengo pode não ter jogado o melhor dos jogos da sua história, mas conquistou 2 títulos em uma temporada, 2 títulos gigantescos, né? Peso de Copa do Brasil e de Libertadores em uma temporada.
é algo surreal. E ele conseguiu e não permaneceu no cargo. Meu Deus do céu. O Flamengo, os dirigentes do Flamengo mostram sua competência a cada dia que passa na parte financeira, vem tendo uma gestão saudável até o momento, não tem nenhuma informação que o Flamengo está devendo, que o Flamengo não paga a compra dos seus jogadores, mas nessa decisão técnica, mais dizendo, o Flamengo falhou feio. E a campanha do Dorival mostra o quanto o trabalho do Dorival é bom, que no São Paulo ele chegou no lugar do Rogério Ceni, que com o mesmo time caiu nas quartas do Paulista. O Dorival Júnior conseguiu colocar o mesmo São Paulo numa final de Copa do Brasil. Aí quem tá vendo vai falar: não, tem o Lucas, tem o Rames Rodrigues. Esses caras chegaram agora, jogaram um jogo. Então, pelo menos ele levou até a semifinal com o mesmo time que o Rogério Ceni tinha nas mãos. Então, mostra que era um problema do treinador. E ele fez isso no Flamengo. Saiu o Paulo Souza, treinador badalado, ex-treinador da seleção polonesa, e o Dorival Júnior, desacreditado por muitos até no futebol brasileiro. Muita gente até hoje questiona o trabalho do Dorival Júnior, mas ele mostra que quando tem um time bom, tem um time de qualidade, e às vezes nem tem um time com tanta qualidade assim, ele consegue fazer esse time jogar, ele consegue ser um diferencial dentro do contexto ali do clube e pode levar o time para longe, para grandes conquistas e quem sabe trazer um título inédito de Copa do Brasil para o São Paulo. Então o Dorival Júnior vem fazendo um grande trabalho, no meu ponto de vista, o principal treinador brasileiro aqui atuando no futebol nacional. Óbvio que tem alguns gringos que estão à frente, principalmente o Abel Ferreira. Eu acho que só o Abel Ferreira, pensando bem, o treinador do Botafogo, que é o líder do campeonato, chegou agora, então é muito cedo para falar algo dele. Mas o Dorival Júnior, ele vem, treinador brasileiro, ele vem se mostrando melhor. Pode ter uma briga ali com o Fernando Diniz, mas o momento do Dorival Júnior é muito superior do que o do Fernando Diniz. Curtiu o vídeo, curtiu aí as informações do Dorival Júnior, concorda? O Flamengo errou muito na saída do Dorival Júnior, ou era necessária a saída dele? O que vocês pensam sobre a diretoria do Flamengo? Meu ponto de vista tá aí no vídeo, mas só para resumir, foi uma péssima escolha dos dirigentes do Flamengo. Eu tenho certeza que eles se arrependem amargamente por essa decisão. Dorival Júnior vem mostrando que é um grande treinador, um cara que tem muito potencial e pode entrar na história do São Paulo como sendo o primeiro treinador a conquistar uma Copa do Brasil. E o Flamengo deu de mão beijada esse treinador para o São Paulo, porque quis trazer um gringo. Gringo é o treinador da moda, né? Tem que trazer treinador de fora para dar certo. E pelo Flamengo até agora não vem dando certo. O Flamengo pode chegar no fim da temporada de 2023 sem nenhum título. Um time com investimento que tem o Flamengo não conquistar nenhum título. Vocês vão me desculpar, mas é um baita de um vexame. Se inscreva no canal, curta o conteúdo e tamo junto, rapaziada. Grande abraço.